Shalom, irmãos. Vocês estão bem? Estão felizes? Já se esvaziaram de tudo que poderia atrapalhar a você agora receber a palavra de Deus no seu coração? Se sim, diz amém. Então, em nome de Jesus, hoje, além de ser uma noite de ceia, uma noite muito especial, é uma noite também que a gente inicia a nossa série do mês de outubro. Lógico, esse mês de outubro é o Outubro Rosa, né? E nas nossas redes sociais aí a gente fez algumas artes, lembrando as mulheres que é bom estar fazendo o exame. E diante disso, é uma decisão que as mulheres precisam tomar, sim ou não? Se cuidar. E mediante a isso, não somente a isso, mas durante a semana eu estava estudando sobre esse tema. E aí até brinquei com meu filho ontem, nós estávamos indo em outra igreja, até brinquei sobre ele que vai encaixar durante esse mês inteiro, o mês de outubro. Eu quero falar, e você que está nos assistindo, você pode aí já ficar com expectativa que pelo menos 2 mensagens durante esse mês nós vamos falar de mulheres que mudaram a sua vida porque tomaram uma decisão. Mulheres que marcaram a história e que estão registradas na Bíblia porque tomaram uma decisão. Então, esse mês nós vamos falar realmente de decisões que mudam destino. Repitam comigo: decisões que mudam destinos. Você crê nisso? Você crê que uma decisão que você toma pode mudar totalmente a sua vida, sim ou não? Independente se a decisão é certa ou se a decisão é errada, mas por muitas vezes uma decisão pode mudar totalmente a sua vida, sim ou não? Então eu já vou iniciar aqui expondo a minha mãe. Isso, cada dia eu exponho um, né? Eu vou começar aqui expondo a minha mãe, porque para mim falar de uma mulher que decidiu mudar totalmente a sua vida, eu não preciso falar simplesmente de algumas mulheres da Bíblia, mas eu posso falar da minha mãe. Eu vou dar o testemunho dela e depois eu vou entrar aqui no contexto da mensagem, porque eu sei que esse testemunho vai nortear todo o nosso mês, vai nortear também toda a nossa trajetória mediante a palavra de hoje e mediante a palavra do mês. Qual que é o testemunho? Ela já está me olhando aqui com a cara, William, o que você vai falar? Eu vou falar que minha mãe, até seus 34 anos mais ou menos, né? Quando a senhora decidiu voltar a estudar? 36 anos. Então, até os 36 anos de idade, minha mãe está aqui, ela confirmou. Minha mãe, casada, com 2 filhos, e nessa fase da vida dela, ela estava trabalhando como empregada doméstica. Não que isso seja algo inferior, até porque hoje em dia as empregadas domésticas estão ganhando muito bem, mas para ela, no momento, era algo que incomodava. Era algo que incomodava e ela, devido às circunstâncias da sua infância, adolescência e juventude, ela tinha parado de estudar na 5ª série e então ela não tinha muito recursos para entrar em uma empresa, trabalhar registrada, enfim, estava passando por esse processo de ter 2 filhos, um em média que era eu, que estava em torno mais ou menos de 3 a 4 anos de idade, meu irmão já tinha em torno de 7 a 8 anos de idade, minha irmã Pamela, que está aqui, não era nascida ainda, então ela se viu em meio, meu pai trabalhando fora, e ela se via, nós pagávamos aluguel, e ela se via então na necessidade de ajudar a meu pai devido às circunstâncias da vida que nós estávamos naquele momento. Ela então foi trabalhar de limpar a casa dos outros. Não, mais uma vez, não que isso seja inferior, mas para ela isso não era algo muito legal, isso incomodava ela. Então ela decidiu, repita comigo, decidir. Ela decidiu mudar totalmente a vida dela. Mesmo casada com 2 filhos, ela decidiu e ela falou assim: eu vou voltar a estudar. Ela voltou a estudar e eu lembro que por muitas vezes meu pai, comigo e com meu irmão, 10h30 da noite, e íamos, vida, a vida é bom demais, Deus é bom demais, né? Porque por volta de 10h30, 11 horas da noite, meu pai pegava os 2 filhos, eu lembro que meu pai tinha, olha eu lembrando da nossa infância, né?
Meu pai tinha dado skates para nós, e aí os 2 filhos com o skate, meu pai cuidando da gente, ia por volta de 10h30, 11 horas da noite, no ponto final, agora lembrando do Livieiro, buscar a minha mãe que estava retornando da escola. O que significa isso? O que eu estou querendo dizer é que ela decidiu não somente voltar a estudar, mas existia também algumas barreiras. As escolas da época que tinha supletivo não era perto, era necessário pegar ônibus para que ela pudesse voltar a estudar. E durante 3 anos aconteceu isso. Minha mãe saía de casa por volta de 6 horas da noite, pegava ônibus, estudava, e depois eu com meu pai e meu irmão iríamos buscar ela. Durante 3 anos foi isso, e parecia que era uma decisão que não ia mudar nada, simplesmente vou voltar a estudar. Só que a partir do momento que ela se formou, ainda fez formatura na 8ª série, né? Quando fez uma formatura, aí já com 37, 38 anos, fez a formatura dela na 8ª série, foi muito legal. E enfim, e depois da formatura, o que aconteceu? Ela começou a prestar concurso, né? Começou a fazer prova para começar a trabalhar para a prefeitura, não é isso? Funcionário público, funcionário do Estado. E aí o que acontece? Ela conseguiu passar em 2 provas. Uma para secretária e uma para ser, na época, era inspetora de aluno. E aí então, só que nessa época, entenda aqui, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque ela, aleluia Jesus, eu não vou me emocionar. Ela já trabalhava na escola, e nessa época que ela fez a prova, ela era a faxineira da escola. Ela trabalhava limpando o banheiro da escola. Não que isso, mais uma vez, seja inferior, mas era algo que incomodava ela. E ela só estava limpando os banheiros da escola porque ela tinha necessidade de ajudar o meu pai em casa. E ela limpando o banheiro, e quantas vezes a gente ia, eu estudava na mesma escola, eu e meu irmão estudava na mesma escola que ela trabalhava, e quantas vezes a gente via ela, às vezes chorando, passando por algumas humilhações, porque estava lavando os banheiros. E isso não foi suficiente para que ela parasse a decisão que ela tinha tomado, que foi voltar a estudar e mudar totalmente a sua vida, mudar totalmente a sua trajetória.